E seja muito bem-vindo à nossa aula do módulo Filhos. E já vamos começar com a mão na massa, né? Na visão sistêmica, vamos falar sobre tanto nós como filhos dos nossos pais, como nós como pais e mães dos nossos filhos. E quando eu falo filhos, aqui eu não estou só falando de filhos pessoas, de filhos de carne, de filhos biológicos, de filhos adotivos, mas também de filhos projetos. Então, a gente vai olhar com cuidado para cada uma desses pontos e perceber também que aqui vai ser leve, vai ser simples também essa aula, né, esse encontro nosso aqui. Por quê? Porque a gente vai olhar para as dinâmicas que podem estar acontecendo aí sem que você perceba, que pode estar atuando na sua vida sem que você perceba. Vamos lá, a gente falou um pouquinho na aula passada de relacionamento, sobre o que pode acontecer com esse casal aqui quando eles têm um filho. Falando de um modo amplo, tanto nós como filhos, quanto nossos filhos, já vamos trazer tudo numa tacada só, porque é só você olhar para o seu filho e olhar para você como filha, filho. Quando nós nascemos num sistema familiar, a tendência que nós temos é de olhar para esse sistema familiar e tentar ver como que eu posso contribuir com esse sistema familiar, como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer algo por esses que estão me dando a vida. E aqui a gente olha não só para os nossos pais, quando a gente desce num sistema familiar, vamos dizer assim, a gente procura de todas as maneiras como que eu posso servir, como que eu posso ser útil, e ali a gente começa a se emaranhar. Muitas vezes os emaranhamentos estão aqui, tá? Nesse nosso amor. Por isso que na constelação a gente fala, né? Não cabe julgamento, porque qualquer atitude que esse ser toma quando ele chega no sistema para servir a vida e servir esse sistema, é olhando com gratidão como posso retribuir esse amor. E aqui começam as dinâmicas. Então, assim, quando a gente nasce e a gente começa a procurar onde eu posso ser útil, onde eu posso ajudar, começa. Aí, se eu olho aqui para a mamãe e vejo que a mamãe está triste e o papai machucou a mamãe de alguma maneira, ou vice-versa, e eu compro a dor de um deles, começa o meu emaranhamento. Então, começou o emaranhamento, eu travo a minha vida aqui no futuro. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu vou, no meu adulto, estar entre os meus pais. Não vou estar na frente dele, vou estar entre eles. Por quê? Porque eu protejo um de cada um deles. Se eu tomo uma dor da minha mãe, eu estou protegendo a minha mãe do meu pai. Se eu tomo a dor do meu pai, eu estou protegendo o meu pai da minha mãe. Se eu entro no meio deles, eu não fico livre para o meu próprio relacionamento. Eu não fico livre para ter dinheiro na vida. Eu não fico livre para prosperar financeiramente. Eu não fico livre. Por quê? Porque eu estou no meio dos meus pais. Eu não consigo tomar a força que vem do meu sistema familiar. Por quê? Porque eu consigo tomar a força se eu estou nessa cascata. Entende aqui, ó? Só consigo tomar essa força se eu estou pequena diante de quem veio antes. Então, olhando no ponto de vista dos filhos, se por acaso eu como mãe ou eu como pai gosto que meu filho tome partido de mim, gosto que minha filha fique do meu lado, criticando o pai, gosto que meu filho fique do meu lado, tomando as dores ali que eu estou sentindo em relação à mãe, eu estou já deixando o futuro desses meus filhos fadados ao fracasso. É importante aqui a gente olhar pelas duas perspectivas, tanto para a gente se curar como filhos, quanto para a gente olhar com um novo olhar os nossos filhos. E por último, eu vou falar dos filhos projetos, tá? Mas aqui, nesse primeiro movimento, eu quero ilustrar isso, porque é muito importante. A gente precisa de um lugar de paz, se a gente não conseguiu fazer isso lá atrás, a gente precisa fazer isso aqui agora, de um lugar de pai e mãe dos nossos filhos, a gente precisa liberar esses filhos.
deixar esses filhos livres, sem querer que esses filhos comprem as dores que eu tenho, tá? Como eu faço isso? Em relação ao casal, principalmente de pais separados, não justificando, não condenando, não criticando o pai da criança ou a mãe da criança. Por quê? Porque esse filho e essa filha, vou colocar um bonequinho aqui só, ele é metade desse pai, ele é metade dessa mãe. Se ele sente que ele tem que comprar a dor da mãe, ele exclui o pai. Se ele exclui o pai, ele fica sem força na vida para prosperar, para prosseguir, para avançar, para conquistar, para crescer. E se ela faz ao contrário, exclui a mãe, fica sem alegria de servir a vida, sem a força da alegria da vida, o servir a vida, a, a, o cuidado da vida. O servir, ele vem com a mãe. O continuar, o perseverar, ele vem com o pai. Se eu excluo qualquer um dos dois, eu deixo essa criança fadada ao fracasso. Então, eu preciso, como pai, como mãe, entrar no lugar onde eu libero meu filho, libero minha filha para acessar o pai. Falando de pais, de filhos adotivos, esses são os, ó, vamos supor que eu já tenho meus 2 filhos e eu adotei um terceiro. O que eu tenho que fazer aqui? Olhar para a mãe e para o pai e deixar eles pertencerem. Por quê? Porque esse filho aqui, ele não pode não deixar os pais biológicos não pertencerem. Porque senão ele fica com um vazio que não, que nada pode preencher. Então, aqui, esses pais precisam dar o lugar aos pais biológicos e falar para esse filho, olha, você teve a sua mamãe e o seu papai biológico, mas eu e o seu pai somos os seus papais do coração. A forma como cada um fala, né? Quando a criança sente que ela pode ser livre para amar o casal que cuida deles hoje e amar os pais que deram a vida, sim, essa criança fica uma criança forte. Essa criança, deixa eu pegar um bonequinho. Essa criança fica um adulto forte. Essa criança fica um adulto livre. Por quê? Porque ele pode deixar a família de origem dele pertencer e ele pode, sim, amar os pais que perpetuaram a vida. E esses pais adotivos pertencem. Quem pertence? Pais biológicos, os, os avós, os bisavós, os tios, os irmãos, todos pertencem. E os pais adotivos pertencem. Por quê? Porque tudo que gera uma continuação da vida, tudo que faz com que a vida continue, essa pessoa pertence. Vamos supor ali, vamos mudar um assunto aqui rapidinho, só para ter um outro exemplo. Vamos supor que a família estava passando necessidade, ó, a família desse filho adotivo estava passando necessidade, deixar os filhos biológicos e o filho adotivo. Vamos supor que aqui nessa família eles estavam passando necessidade e de repente veio alguém de fora, né? Alguém que deixou uma herança para um desses dois aqui, além deles terem os pais deles. Vamos supor que eles deixaram aqui, que esse senhor deixou uma herança que mudou a vida desse casal. Então, esse senhor sempre vai pertencer. Por quê? Porque através dele a vida continuou. Aqui é só um parênteses, tá? Sobre pertencimento. A gente já falou isso na aula de pertencimento, né? Mas por quê? Porque eu estou trazendo aqui esse movimento da adoção. Os pais que deram a vida entregaram o filho para os pais adotivos, esses pais adotivos pertencem, tá? Os pais biológicos, claro, também pertencem, né? Porque muitas vezes, a gente acha que só os pais biológicos ou só os pais adotivos pertencem e exclui o outro. Não pode excluir. Nesse caso, essa pessoa tem mais. Essa pessoa tem 2 pais e tem 2 mães. Por quê? Porque todos eles pertencem, tá? Então, isso é um ponto muito importante da gente tratar, porque às vezes
a gente pode deixar passar, e aqui quem sofre mais? Essa criança, tá? Falando ainda de filhos, os filhos, eles não podem ser maiores que o marido. Colocar só um. Vamos lá. Às vezes a mãe coloca o filho no lugar, esquece que tem um casamento e vive em função do filho. O que acontece aqui? Pode acontecer de esse lugar estar vazio. E aí esse homem arruma uma outra mulher. Então, assim, a gente precisa deixar os filhos no lugar dos filhos. Os filhos nunca podem entrar na relação do casal, senão pesa tanto para cá, que ele depois não consegue arrumar alguém, como pesa para cá, acontecendo às vezes até a separação do casal. Esses pontos são muito importantes, porque às vezes a gente se emaranha e nem sabe que está emaranhado. Agora, outra coisa importante para falar sobre filhos. Muitas pessoas, às vezes, escolhem não ter filhos, né? Vamos supor, esse casal se uniu e eles escolheram não ter filhos. Talvez porque ela já tenha um, ele já tenha uns 2 filhos aqui, e aí vamos supor que eles decidem se casar e eles vão seguir a relação sem ter filhos. Quando eles conseguem fazer esse movimento, esse casal precisa saber que esse homem, vou pegar aqui uma mulher, teve uma mulher antes dela, e essa mulher teve um homem antes dele. Logo, esses pertencem, né? Como a gente já falou também, né, na aula passada, de relacionamento. Logo, por que eu estou falando isso? Tem que pertencer. A gente tem que colocar no coração. Se eu estou casando com uma pessoa que já tem filhos e já tem uma esposa, talvez tenha 2 esposas, elas vieram antes. Elas pertencem. Porque se eu não faço isso e de repente eu quero ter um filho com esse homem, a minha filha vai olhar para a exclusão que eu estou fazendo com essas mulheres. Não só minha filha, às vezes o meu projeto, às vezes eu tenho um projeto de vida que eu quero entregar ao mundo, e se eu não estou alinhada, até o meu projeto de vida pode olhar para a dinâmica familiar. Por isso que eu falei que a gente ia falar de projeto. Projetos são filhos, tá? Então, nesse movimento aqui, sempre todos pertencem. Todos precisam fazer parte. Senão, os filhos que vierem depois desse relacionamento aqui vão olhar. E quando a pessoa não quer ter filho, e a pessoa se junta, eles vivem em função do outro, e eles querem fazer um projeto de vida juntos. Também é preciso, acabei de falar, né? Esse casal precisa deixar tudo pertencer para que esse projeto que eles vão criar juntos tenha força. Falando dos projetos, seu trabalho, seus projetos, tudo que você coloca para o mundo, né? Esse curso, o portal Constelando Raízes, ele é um filho, ele foi gerado, ele foi criado, concebido com muito amor, para quê? Para servir você, para servir a vida. Então, se ele, por acaso, se eu tenho alguma coisa não resolvida ainda, ele vai olhar para lá. E pode ser que ele não dê certo, como pode ser que ele dê certo. O que vai mostrar se eu estou fazendo a coisa na ordem? O projeto fluir. E o projeto está fluindo. Então, quando a gente consegue fazer o movimento de olhar para o nosso projeto como o nosso filho, esse projeto tende a prosperar mais, a fluir mais. Então, todos os seus projetos são os seus filhos. Logo, deixa eu tirar tudo isso aqui. Logo, vamos lá, colocar vocês empreendedores, empreendedoras, empresários, seja qual área for. Logo, vocês estão aqui olhando para o projeto de vocês, que é um filho que vocês vão colocar no mundo. Se eu faço uma bagunça, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, nada sai do lugar. Até, assim como os filhos, nasce o primeiro, depois nasce o segundo, depois nasce o terceiro,
tem uma hierarquia, nos projetos também tem essa hierarquia. Então, você precisa gerar o primeiro, gerar o segundo, gerar o terceiro, o quarto, o quinto. Talvez eles não precisam nascer nessa sequência que você está gerando, mas eles precisam, dentro do seu coração, ter o seu lugar certo. Por quê? Porque se eu faço uma bagunça com os meus projetos, na hora deles terem força, eles perdem a força. Por quê? Porque eu estou colocando um no lugar do outro. Então, é preciso que a gente olhe muito bem, com muito carinho, com muita calma para os nossos projetos, porque eles precisam saber que, ó, esse projeto nasceu antes, depois veio você, depois veio você, depois você. Quando a gente estrutura assim, né, principalmente nas constelações organizacionais, é nítido. Os projetos, os produtos, os serviços, a empresa, tudo tem alma. Tudo tem alma, tudo é para a vida, tudo serve à vida. E quando a gente consegue fazer esse movimento claro, a empresa flui, os projetos fluem, as coisas acontecem. Ainda que não aconteça do jeito que você quer, mas elas têm um tempo, elas vão tomando uma forma, elas vão tomando uma direção. Então, isso é muito importante a gente ter, né, na cabeça, na mente, no coração, que tem uma ordem também para os meus projetos. Falando de ordem, vamos lá. Primeiro nasceu a minha filha mais velha, depois nasceu o do meio, aí eu tive um aborto que não vingou, e depois veio a caçulinha. É necessário que a gente fale para os nossos filhos que nós temos 4 filhos, não 3. Por quê? Porque na dinâmica dos irmãos, entre os irmãos, a gente também já falou sobre isso, mas nessa dinâmica dos irmãos, se aqui tem alguém faltando, eles não vão se entender direito. Eles vão ter discussões, eles vão ter brigas, e aí, quando a gente consegue falar, olha, você é mais velha, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto, tá? Você é a quarta filha. As relações entre eles fluem melhor, entende? Então, aqui também é super importante a gente olhar para o mais velho como mais velho, o segundo como segundo, o terceiro como terceiro e o quarto como caçula, como quarto. Entende essa dinâmica? Por quê? Porque às vezes a gente tende a olhar a caçula como a mais responsável. Ainda que ela seja, ela pode ser só a mais responsável, mas quem é a mais velha é essa que chegou primeiro. Ah, eu vou olhar o meu filho segundo, que ele é um... Sabe, quando a gente tem essas dinâmicas, a gente precisa tomar cuidado para não ferir a ordem entre os irmãos. Para sempre falar assim, olha, filha, você é mais velha, mas ele faz melhor essa tarefa aqui. Então, eu vou dar para ele essa tarefa e você faz essa outra aqui. Ô, filhinha, você é muito boa nessa tarefa aqui. Mesmo você sendo a caçulinha, eu vou te dar essa tarefa aqui, enquanto seus irmãos fazem essa e essa outra tarefa. Entendem onde eu estou querendo chegar? E isso até a vida adulta. A gente precisa, no lugar de pais, olhar para esses filhos na ordem certa que eles chegaram na Terra, tá? Assim como nós também. Se a gente sabe que tem um murmurinho, que teve um aborto, veja em que lugar é isso e coloque no seu coração, porque às vezes sua mãe e seu pai não estão preparados para fazer esse movimento. Então faça você no seu coração. Se você for a caçula, por exemplo, você sabe que mamãe perdeu um filho, eu não sou mais um exemplo, tá? Eu não sou mais a terceira filha, eu sou a quarta, porque antes de mim veio outra menininha, outro menininho. A gente fazendo esse movimento, a gente consegue ir liberando em nós dinâmicas que às vezes a gente está olhando para trás, que eu sempre falo, né, aqui, nos nossos movimentos sistêmicos. Então, isso é o que eu queria falar sobre filhos com você. Se você tiver qualquer dúvida, quiser saber qualquer coisa em relação à visão sistêmica e essa dinâmica de filhos, pode deixar, né, no grupo, aqui, as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu, nos nossos encontros, vou responder você, tá? Agora, eu vou deixar uma meditação, né, sistêmica, para você poder fazer tanto olhando para os seus pais,
quanto olhando para os seus filhos. E se você não tem filhos, olhando para os seus projetos, tá? Segue o movimento que vem durante essa constelação, libere o que você precisa liberar, tá? Faça o movimento que você precisa fazer. E lembre-se, os seus filhos são para servir a vida, são uma extensão de você. Os seus projetos também são para servir a vida, são uma extensão de você. Então, a gente tem que mais liberar eles para o mundo, colocar eles para o mundo, a serviço, a viver, a fluir, a prosperar, a avançar. Porque eles, tendo esse comportamento, né, sejam os nossos filhos físicos, carnais, adotivos, ou sejam os nossos filhos projetos, a gente fica feliz da vida, né? Então, espero você na meditação para você poder fazer esse movimento. E a gente vai fazer um pequeno exercício antes, tá? Com essa questão dos filhos, para ver como é que está aí no seu coração, se você está liberando os seus filhos para a vida, ou se você está prendendo os seus filhos. Filhos, já volto a falar, biológicos, adotivos, ou filhos projetos, tá? Espero você no próximo vídeo.